Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Júlio, eu sou diretor de eventos aqui da Escola Menodoro, a gente é do Grêmio Estudantil e hoje eu tô aqui com a Sara pra gente falar um pouco sobre liberdade e expressão dentro da escola e dentro das redes sociais. Oi gente, eu sou Sara, eu sou diretora de imprensa e hoje a gente vai falar sobre liberdade e expressão. Podem falar um pouquinho. Vamos começar por você? Bom, eu sou a professora Vanessa, trabalho com os alunos do ensino médio, do curso Profissionalizando em Serviço Jurídico e estou hoje aqui para participar do podcast. Exatamente. Oi gente, meu nome é Ana Larissa, sou professora de Direito também e para o terceiro ano eu dou aula de Empresa Pedagógica. Exatamente. Nossas duas professoras, a Ana, como já complementou aqui, dá aula pra gente de Empresa Pedagógica e pra Vanessa Moya, que dá aula pra gente de Direito Processual Civil, né? Eles estão com a gente aí esse ano inteiro pra falar um pouco sobre esse assunto que às vezes pode ser um pouco polêmico, né? Principalmente dentro da escola e de todo esse âmbito que a gente vive. Então vamos começar. Pra você, Ana, o que você acha que significa liberdade de expressão? Bem, liberdade de expressão eu entendo como o nosso direito de fala e às vezes até mesmo de pensamento, que a gente pensa para depois falar. Sim. Não pode ser ao contrário, porque senão também dá problema. problema. Com certeza. Então, a liberdade de expressão, ela é o nosso direito de comunicação, que é o que a gente tem aqui hoje, né? Uma comunicação. Porque se a gente não tem liberdade de expressão, nós não temos comunicação e não temos também debates para nós avançarmos em questões mais críticas, em questões mais sérias. Com certeza. E pra você? Olha, eu também acredito bem muito que a Ana ela disse, né? Que a liberdade de expressão é o direito da gente ser quem a gente é, seguir nossas convicções, ter as nossas relações diárias, a nossa vida sob padrões que nós achamos que é coerente, correto, né? Sem realmente ser tolhido, sem ter alguém que dite regras do que podemos fazer ou não podemos fazer, o que podemos dizer. Realmente trazer essa parte crítica, né? Para nossa vida, a gente poder ser críticos em relação aos nossos E conseguir ser a gente mesmo, né? E conseguir ser a gente mesmo. Exatamente. E vocês acham que, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, atualmente, que existem muitas críticas e muitos debates, até muito polêmicos, assim, vocês acham que deveria existir um limite dentro, por exemplo, das redes sociais, que é um âmbito que tem muito dessas confusões, dessas brigas? Olha, eu entendo que a liberdade de expressão, ela não tem que haver limites, tem que ter consciência. Sim. Limites não, porque a partir do momento que a gente tem limites, a gente perde liberdade, né? Então, assim, tem questões que a gente trata aqui, por exemplo, de uma ofensa, de imputar um crime a alguém, nós temos outras áreas do direito que vá nortear isso aí, que vá resolver essas questões, né? Com certeza. Pra você acha? Eu acho assim, realmente a gente não deve ser tolhido, a gente tem a liberdade de expressar, né, o que nós achamos correto ou incoerente, só que eu acredito assim, que a liberdade em si, a liberdade tanto de expressão quanto de qualquer ato, ela vai para nós até o momento que passa-se a ferir o outro. Então eu acho assim que a gente é livre realmente para fazer nossas ações, expor ideias, expor opiniões, só que eu acho que a partir do momento que isso passa a ferir o outro, né, aí eu acho que já tem que haver limites. Sim. Porque a nossa liberdade ela vai até o ponto que começa a liberdade do outro. Sim, porque senão aí que eu acho que é o que tem o grande problema hoje. Porque as redes sociais, as pessoas elas têm a visão que é a terra sem leis. Que lá, porque elas estão atrás da tela, elas podem falar o que querem, julgar as pessoas, né, cometer muitas ofensas. Aí essa parte eu já acho que é uma parte que está ficando muito pesada, porque a gente vê, né, Ana, vários casos, principalmente nessa parte de adolescentes e jovens, que é a nossa parte da escola, o quanto isso afeta emocionalmente, mentalmente. Então eu acho que isso sim, quando passa a ferir a outra pessoa. Que inclusive, que nem a Ana falou, que aí pode-se no direito imputar, né, as medidas legais até que são cabíveis para isso também. Com certeza, que a gente muito vê, né, as pessoas usando essa desculpa de porque a liberdade de expressão que eu tenho vai aonde o que eu acho, e daí usando isso para ofender minorias, para ofender as pessoas até mesmo na religião delas, né?
Esse a gente muito vê hoje em dia. Vocês acham que na escola, como que a escola poderia auxiliar os jovens e os estudantes a ficarem cientes de como usar a liberdade de expressão deles? Olha, eu acredito assim que a liberdade em si, vamos colocar não só a de expressão, mas Sim. no âmbito geral, ela vem muito atrelada ao respeito. Se a gente respeitar o nosso colega, a gente vai ter a nossa liberdade garantida e vai garantir a liberdade do outro, tanto de fala, de pensamento, de como se vestir, de como se portar e etc. e tal. Então, assim, dentro da escola, a gente tem várias questões em relação, realmente, temos alguns estudantes que são xenofóbicos, são homofóbicos, são racistas. Então, a partir do momento que a gente trata o outro com respeito, a gente tem, sim, garantido todos os direitos de todo mundo. Então, o que está faltando é um pouquinho de respeito, o olhar de cuidado com o outro. Pois é. É assim que eu vejo, assim. E aí, dentro da escola, o que a gente pode fazer? Realmente, é ter conversas, que nem a gente está tendo aqui, conversas dentro de sala de aula, debates muito bem orientados, também seria uma boa oportunidade para discussão de certos temas. Sim. Eu acredito assim, concordo com a parte que a Ana falou, mas eu sou da opinião que não é que eles são xenofóbicos, são homofóbicos. Eu penso assim, a escola, ela é um ambiente que nós estamos sendo construídos. Infelizmente, essas atitudes, elas são perpetuadas já há longo tempo. A nossa sociedade, ela tem essas características. Então, vem vindo com o tempo. E na escola, eles acabam reproduzindo muitas dessas atitudes, muitas brincadeiras que a gente percebe muito em sala de aula. E eu acho assim que, partindo do que a Ana falou, a escuta ativa, a conversa é fundamental, principalmente nós que estamos atuando na sala de aula, quando pega essas situações, uma brincadeira, né, que eles estejam ali achando que é o comum, normal, é a intervenção. A intervenção desses fatos e conversar, explicar para eles que é a base do respeito, que nós temos que, né, ter essa sororidade com o outro e tem que ter esse diálogo e essa escutativa, porque eles também não sabem tudo, está sendo construídos a partir da base que depois do agora ensino fundamental, ensino médio, aí eles vão, né, estar prontos para a vida. Então eu acho que nessa construção, essa escutativa, essas orientações, essas conversas são necessárias. E na minha opinião é isso que é o papel da escola, é realmente trazer isso, trazer essas discussões e construção. Com certeza, porque o que a gente, ainda mais que a gente, né, tem esse serviço do direito, a gente, né, vê que os alunos eles têm que ter a voz deles, né, que tipo assim, por mais que às vezes ofenda, a gente precisa tentar entender o porquê que aquilo ofende o outro e tentar construir isso, como você mesmo tinha dito, de uma forma que, beleza, eu penso assim, mas será que é correto eu pensar desse jeito? Entendeu? Será que eu não firo o outro também, né? E se fosse comigo essa situação? Exatamente. Como eu me sentiria, né, sendo no lugar do outro? Será que até onde vai o que eu penso onde eu não vou ferir aquela outra pessoa, certo? E assim, vocês que entendem um pouco de leis, né? Tem leis brasileiras que protegem o direito de se expressar? A Constituição Federal, ela traz no texto legal dela o direito à liberdade de expressão. Sim. No próprio artigo 5º, que vocês gostam tanto, ele traz dito, né, que ninguém vai ser tolhido, ninguém pode ser proibido, que é livre o manifesto da expressão e de tudo que for dito, né? Então eu acho que isso é o principal fundamento, né? Tendo já na Lei Magna já é o suficiente. Óbvio que depois vem outras legislações, né, mais específicas sobre o uso na rede de internet, sobre as próprias ações dentro da sala de aula. Aí nós temos leis mais específicas ainda sobre as relações étnico-raciais, as relações de cunho, né, de assuntos de LGBTQIA+, direitos humanos. Então essas resoluções, principalmente da sede que vem, eu acredito que elas são muito, muito válidas, porque ela orienta nós
a como agir e medidas de como implementar também essa educação. Porque, acima de tudo, não é só agir, mas sim também implementar, educar e ter também esse trabalho de construção. Com certeza. Isso é muito bom, né? Pra gente entender, principalmente os jovens que hoje em dia estão aí perto do Enem, né? E citar todos esses assuntos que a gente está citando aqui, dessas leis que a gente está citando, muito bom para implementar, né, um texto de uma redação aí que está vindo. É sempre bom citar esses assuntos. O que vocês acham que aconteceria se não existisse liberdade de expressão? Um pouco polêmico, né? É polêmico. Porque nós temos um movimento da ditadura, né? Que foi um pouco isso, as pessoas foram tolhidas, porque aí passa-se a ter um movimento, né, autoritário. E aí corta-se direitos de se pensar, de viver, que aí é tipos de direitos, né? E aí é um mundo assim que hoje, a democracia que a gente vive, é difícil a gente sequer imaginar a gente não ter esse direito, que é tão importante para nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque é humano, né? A gente sentir e querer expressar aquilo que a gente sente, querendo ou não. Sim. A gente agora vai pro quadro de Eu Já Eu Nunca, e vocês podem tirar aqui as plaquinhas. Ai, meu Deus. Ok. Vou começar com a primeira perguntinha. Eu nunca postei algo nas redes sociais e me arrependi depois. Vamos começar? Quem vai começar? Se eu postei e eu me arrependi depois? Várias coisas. Com certeza. Várias coisas, né? Eu várias histórias, né? Que a gente de vez em quando vai contar e depois fala, putz, não precisava nada assim. Tinha necessidade. Por que eu postei? Tinha necessidade. Então, porque a gente normalmente se arrepende, né? A gente pensa, nossa, isso deve ser muito legal postar isso. Daí a gente pensa 5 minutos depois, por quê? Mas ao contrário também é legal, né? Porque nós vemos que, por exemplo, assim, tem muitos alunos que seguem nós em redes sociais agora e tem muitas informações que a gente consegue propagar também através de uma simples postagem. Porque às vezes a gente quer atingir um número maior de alunos, às vezes é uma resolução nova que saiu, ou os temas, por exemplo, de Enem, temas que podem ser utilizados, né? E é gostoso também, porque aí quando a gente posta, a gente vê a interação dos alunos, que realmente eles captam essa ideia. Então também é legal, acho uma ferramenta legal, mas tem coisas que realmente às vezes a gente posta e fala assim, não tinha necessidade disso. Por quê, né? Por quê? Acho que quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. Eu acho que essa deveria ser a pergunta. Quem nunca fez isso, né? Porque é muito legal a gente pensar nisso também, né? Nessa parte do contrário, né? Tipo, nossa, foi muito bom eu ter postado isso, mesmo não sabendo, né, que isso poderia ser algo legal de se falar. Sim, eu acho que até tomar cuidado também com algumas coisas que postas, se for desinformação ou não. Sim. Ainda mais no mundo atual que a gente tem com a inteligência artificial, né, e tudo. É muito importante a gente sempre cuidar muito e ver se aquilo que eu vou postar não vai afetar outra pessoa de alguma forma. E se é verídico, eu acho que é o maior problema ainda, né, professora? Pois Tem sempre as fofoquinhas rolando e vai tomando uma proporção desnecessária, né? Então, é aí que rola a grande confusão. Vamos para a segunda perguntinha. Eu nunca discuti com alguém por causa de opinião diferente. Discutir como? Vamos lá. Vamos lá, discutir como? Um Não. debate, divergência de ideias. Isso sempre acontece. Eu já. Principalmente com alunos. Mas assim, acontece, mas a gente como orientadoras, vamos colocar como orientadoras, né, de educação profissionalizante para vocês, a gente busca sempre a discussão amigável, né? Então, assim, discutir divergências de ideias, a gente sempre vai estar puxando. E é uma discussão, assim, construtiva para vocês e para todo mundo abrir os pensamentos. Porque às vezes a gente tem muito, principalmente nessa fase, né, que nós damos aula do ensino médio, de ter às vezes algum pensamento fechado ali, reduzido, que não consegue ter um olhar para todas as situações que tem em volta. E muitas das vezes na nossa vida a gente vai precisar fazer isso. Pensar além do
que só aquilo que Eu acho que tá inclusive até no tem mundo. alguma fala de algum pensador que diz alguma coisa sobre o que impede do mundo evoluir é quando a pessoa só pensa que a visão de mundo é só a visão deles. A visão dele. Exatamente. Pois é. E, cara, eu acho que teve essa outra versão de vocês realmente acalorarem uma situação por causa de alguma opinião diferente? Principalmente na escola. Eu acho que não. Eu, particularmente dentro da escola, assim, não. Dentro das matérias que eu leciono, né? Tanto desde o começo do ensino médio, né, o primeiro ano, a gente busca sempre trazer debates em que cada um vai dar a sua opinião. A gente faz roda de conversa, cada um fala o que está pensando, fala o que está... E na hora que começa a calorar a coisa, ir para um lado mais pessoal, a gente puxa, já fala que não é assim, a gente tenta manter uma ordem ali, Sim. né? É porque assim, existe regras, querendo ou não, né? Nós trabalhamos com o Estatuto da Escola, nós trabalhamos exatamente, a gente conhece determinadas leis, então a gente sabe até onde pode chegar ou não. E até justamente aonde eles têm essa liberdade de realmente falar e questionar, mas também ambas as partes entendem que existem regras que também têm que ser cumpridas. Que por mais que a gente possa ouvir argumentos contrários, pensamentos contrários, mas às vezes tem que ser seguido. Sim. Porque não é algo que a gente vai conseguir mudar, porque se não existir regras também, aí fica difícil. Pois é. Né? Então tem momentos assim quando é mais conflitante, aí a gente também tem a saída das regras. Óbvio que o diálogo sempre é muito importante para ambas as partes estarem acolhidas, mas aí a gente também nessa parte entra muito regra, sim. Com certeza, imagina. Sim, essa discussão, né? Até para você, como você falou, para ter outra visão de outras opiniões é muito importante. A terceira pergunta, eu nunca deixei de falar algo ou que eu penso por medo de reação dos outros. Eu nunca. eu falo que me incomoda, eu falo, expresso. Agora, por medo assim, do que a outra pessoa, a reação que a outra pessoa vai ter, não, eu prefiro ser eu na minha essência, no que eu pude contribuir, do que realmente guardar para mim. E existem situações que nós somos professoras que a gente tem que intervir. Tem coisas que a gente não tem como não passar. Às vezes a gente deixa de falar, não é nem pelo medo da reação da outra pessoa, é que assim, não interessa, não é diferente, entendeu? Pra gente, o que a outra pessoa tá fazendo. E às vezes a gente vai falar alguma coisa, a pessoa vem querendo discutir, a gente abre mão também, até pra não chegar a uma discussão mais acalorada. Então a gente e o que entra bastante também em jogo, né, Ana? Você vai de concordar comigo, é a hora de se falar. Sim. Às vezes não é a hora de falar naquele momento ali, de repente na frente da sala, na frente às vezes de uma confusão generalizada, mas chama de canto, né? Conversa com a pessoa, fale sua opinião. Às vezes isso pode servir para a construção dela. Mas agora eu acho que deixar de falar ou não intervir, aí já é um papel meio... A gente tem que intervir de vez em quando, é necessário, porque senão ultrapassa o limite. E que que eu falei, a gente trabalha com regras, existem leis, então tem coisas que realmente a gente precisa, né, parar com alguma confusão que poderia acontecer por causa de uma leve expressão. Leve expressão. E até além da discussão, né? Acontecer algo pior. Acontecer algo pior, exatamente. Porque se ficar só na discussão, até aí a gente consegue controlar, mas e se passa por uma via de fato e aí já muda outra... E uma discussão crítica também, né? Porque agora se você entra numa discussão, assim, num diálogo, você tem que ser fundamentado, você tem saber do que você está falando. O que está falando. Porque agora se passa de algo também que não tem, né, muita base, não tem cabimento também. Né? Como nem que há você vai discussão. apresentar uma opinião sendo que você não tem uma opinião realmente formada sobre aquilo, né? E às vezes nessa idade, né, de adolescentes, tudo é muito isso. Às vezes eles entram em discussões, em conversas, que às vezes foi porque alguém que falou, ou porque ficou sabendo, às vezes não é nem nada concreto.
E às A vezes famosa surge fofoquinha. a famosa Vai fofoquinha, a surgindo famosa, ali. né? E aí isso acaba também, às vezes eu falo que até prejudicando um pouco, porque aí não existe motivos, fatos, e aí se movimenta toda Acaba uma se baseando humanidade, apenas né? na opinião que as outras pessoas acabam falando. Traz um Exatamente. conflito muito desnecessário. É, A última perguntinha. Eu nunca defendi um amigo que foi criticado por se expressar. Ai, mas todo mundo, né? todo mundo. Quem nunca? Quem nunca foi o super, Exatamente. a super Mulher Maravilha, o Superman do amigo, né? Uhum. Porque esse sentimento de você estar com o outro do seu lado, ter a sororidade, né? E às vezes você conhece as batalhas dele, e aí às vezes a pessoa vai criticar ou falar alguma coisa, principalmente quando você sabe que não é verdade. Uhum. Então você acaba, é o instinto. Opa, aí não, né? É instinto, você É o acaba. instinto do ser humano, né? Na verdade. Sim. De qualquer pessoa. Isso. Qualquer um. E nem precisa ser amigo. E o engraçado é que nem precisa ser amigo. Exatamente. Às vezes é um aluno que a gente sabe o perfil do aluno, conhece, e alguém vai falar alguma coisa, a gente, opa, peraí, não é bem assim, né? Então às vezes nem precisa ser amigo. Eu acho que estando do nosso lado, a gente vem numa injustiça, a gente vai se De novo, é manifestar. aquela liberdade que a gente tem de, nossa, não, isso aqui tá errado, entendeu? Mesmo às vezes estando errada a parte da pessoa que falou, às vezes é porque ela não tem aquele conhecimento sobre aquilo, sabe? Fala, não, eu entendi o porquê ele falou isso, mas porque ele não sabe sobre aquilo, entendeu? É muito sobre isso. Muito sobre isso. Mas é isso, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Algum último recado ou conceito final sobre o assunto que a gente tratou hoje? Eu acho que se eu pudesse assim, falar, né, e falo para todo mundo que nos assiste, para os nossos alunos, que sejam livres para pensar, serem quem vocês querem, mas desde o limite que você também não ofenda e você não comece a ferir a liberdade do outro. Então tenha bastante esse conhecimento, essa resiliência, essa sororidade com as outras pessoas, gratidão, né, por tudo que acontece no nosso dia a dia, que eu acho que esse é o caminho para sermos pessoas melhores, né, adultos melhores, profissionais melhores, e é isso. E você? Faço das minhas as palavras da Vanessa e manter sempre a questão do respeito, né? Sim. Da amizade ali, mesmo que a gente não vai se ver daqui 1 ano, 2 anos, mas vamos manter uma convivência harmoniosa para evitar conflitos desnecessários. Exatamente, ótimo, realmente. Mas é isso, gente, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Nos vemos em outros episódios aí, e se vocês não viram os outros episódios, dá uma passadinha no canal para vocês verem, acompanhar os outros. E foi isso. Tchau, gente, muito obrigado, professoras, por Tchau, terem gente. Obrigada a acompanhado. vocês pelo convite e todo sucesso nesse nosso Pode Crer. Muito obrigado, gente. É isso, tchau, tchau.